Oi pessoal, nós vamos a tratar de um assunto hoje muito importante. Nós sabemos que nós temos os filhos biológicos e também nós temos os filhos que são adotados, também é uma filiação muito importante. E para lidar com isso, nós temos a doutora Márcia Porto Ferreira. Ela é coordenadora do Grupo Acesso. Ela vai falar com a gente um pouquinho sobre o grupo e falar também sobre os aspectos emocionais da adoção, o que envolve, tá bom? Tudo bem, doutora? Um maior prazer. Eu posso começar contando desse nosso trabalho, né? Eu coordeno um grupo de 30 e poucos psicanalistas que trabalham no Instituto Sede Sapiense, que chama Grupo Acesso. Nós trabalhamos com crianças que de alguma forma tiveram rupturas com a sua família de origem, né? Então, tanto com crianças adotadas, quanto com crianças que ainda não foram adotadas ou que talvez não venham a ser, né? Crianças que estejam nos seus abrigos. E aí, o nosso trabalho é de receber essas crianças e poder avaliar, escutar o que ficou como efeito de uma história que a gente supõe como sendo importante, né? A perda do primeiro objeto de amor, né? A primeira relação primordial, tão constituinte, tão formativa, né? Crianças que perderam essa relação, né? E aí foram abrigadas, né? Estão lá nas instituições de acolhimento. Então, nós recebemos essas crianças, mas também trabalhamos com os pais adotivos, quando de alguma forma eles também nos procuram, nos são indicados para ajudá-los a poder, quem sabe, ultrapassar dificuldades que possam estar encontrando, né, na relação com essa criança ou com essa nova posição aí de pais, né? Nós trabalhamos também com quem trabalha com as crianças que estão nos abrigos. Ou seja, nós achamos que o universo da adoção de crianças é um universo bastante, digamos assim, inquietante no sentido de trazer aí, né, às vezes algumas questões, algumas dificuldades que como psicanalistas nós achamos que temos a contribuir, né? Então, somos psicanalistas, né? Somos 32 psicanalistas. Então, aí o que a gente poderia falar sobre essa maternidade, essa paternidade adotiva, né? Eu diria que várias pessoas adotam por vários motivos, né? E nem sempre são conscientes, como também várias pessoas têm filhos e não têm assim clareza total, né? De por que está desejando tanto ter um filho, né? Mas de qualquer forma, várias pessoas buscam por adotar crianças. Entre alguns dos motivos é porque esteve percorrendo todo um processo, né, de fertilização, reprodução assistida e não foi bem sucedido, né? É bastante frequente, não é exclusivo, mas dentre as pessoas que adotam, várias delas buscam, né, por uma, vamos dizer assim, uma opção por maternar e paternar depois que já fez outras tentativas de engravidar e não foi possível. E aí nós recebemos, né, vários pais, candidatos a pais adotivos que podem estar com algum tipo de dificuldade ainda, né, nessa questão aí da adoção, né? Nós
somos procurados muito pelas varas da infância e da juventude para escutar alguns pais que, apesar de irem até eles, se candidatarem, pedirem mesmo, né, a possibilidade de receberem uma criança, na entrevista com o psicólogo, deixam de alguma forma, alguma dica de que tem alguma coisa ali que ainda precisa escutar antes de se receber uma criança, né? Então, como psicanalistas, a gente parte do princípio que nós temos o nosso lado inconsciente, que ele também se manifesta, né? Ele também fala. E que alguns psicólogos, alguns psicanalistas, na hora de receber esses candidatos a pais adotivos, escutam que tem algum pedido para que algo ainda precise ser visto antes de que a criança possa chegar. Por exemplo, né, pessoas, né, tanto homens quanto mulheres, né, que podem buscar pela vara, pedindo pela adoção, né, pela paternidade e maternidade adotiva, mas chega lá e, por exemplo, começa a chorar, sabe? Nós, como psicanalistas, nós entendemos, e os psicólogos, né, que estão lá, alguns têm a nossa formação, outros pela formação deles também, né, podem escutar que ali tem um pedido, não é só vamos dizer, um deslize. Isso não é um deslize, isso é um pedido de ajuda. Antes de eu poder receber, eu preciso te contar que ainda estou sofrendo muito, tem algo que dói, né? Então, nós recebemos vários candidatos, pessoas que ainda não receberam as suas crianças, quando, de alguma forma, né, se escuta lá que ainda precisa conversar um pouco sobre isso antes de chegar uma criança até eles, né? Porque muitas pessoas ainda gostariam muito de gerar uma criança própria, ainda não fizeram que a gente chama desse luto, né? Vamos dizer assim, dessa elaboração de uma impossibilidade de um filho biológico. E aí podem buscar por adoção, mas ainda não estão muito, vamos dizer assim, ainda não estão muito preparados para poder, né, ter esse tipo de paternidade e maternidade que não necessariamente passe pelo corpo, pela gravidez, né, biológica, não tem todas as heranças aí genéticas que gostaria de ter, ou, vamos dizer assim, é um certo luto aí que se tem que fazer, né? Então, recebemos por vários motivos, né, pessoas que querem adotar, mas que por algum motivo precisariam pensar um pouquinho mais sobre isso, e às vezes a gente se sente aí em condições, né, de caminhar com eles, né, para poder afinar um pouquinho melhor essa condição aí de pais adotivos, né. Recebemos também pais adotivos que já adotaram, né, e que por algum motivo também estão muito incomodados com alguma questão e nos pedem ajuda, ou às vezes pedem ajuda para outras pessoas que nos indicam, né? O que a gente pode dizer? Algumas dessas pessoas que podem nos procurar, e é lógico que eu estou falando para vocês, de clínica. Então, clínica, nós somos buscados quando alguma coisa pode estar trazendo dificuldades. Isso não significa que todas as pessoas que adotam precisam passar pelos psicanalistas, né? Mas digamos que tem algumas pessoas que já adotaram e encontram algumas dificuldades importantes na relação com seu filho, e aí a gente, de alguma forma, aí é convidado a poder estar participando de algum tipo de, vamos dizer assim,
de elaboração dessa questão junto a esses pais, essas crianças, alguns adolescentes, né? Então, o que a gente pode dizer? Que a maternidade, a paternidade adotiva, ela tem muita semelhança, né, com a maternidade e paternidade biológica, porque filhos biológicos também podem trazer grandes preocupações, grandes atrapalhamentos. Tem muitos pais, né, que se veem muito, vamos dizer assim, atrapalhados, né, no lidar com seus filhos, tanto que eu, como psicanalista, recebo crianças e pais, né, não só adotivos, os pais biológicos se atrapalham também, né? Os filhos podem trazer dificuldades mesmo, né? Mas tem certo colorido, sim, na adoção, tem algumas particularidades, né? Eu acho que eu vou contar algo que dificilmente se divulga, né? Mas a paternidade e maternidade adotiva, ela mantém algum, vamos dizer assim, algum viés, nem sempre, mas com alguma frequência, com uma certa um estranhamento, né, dessa filiação, e que quando a gente vê lá, né, na adolescência, quando todo pai estranha o seu próprio filho, porque faz parte da adolescência, o filho se diferenciar, surpreender, decepcionar, o filho adotivo vai fazer isso, como qualquer adolescente, né? Algumas vezes, e isso acontece com alguma frequência, os pais nos procuram porque eles põem em questão se querem continuar sendo pais. Isso é difícil os pais biológicos se perguntarem, os pais adotivos se perguntam se eles querem continuar sendo pais deles, né? Isso acontece. Ou pelo menos, se não acontece, eles se perguntam, e a gente inclui que isso faz parte. Não é de se estranhar, porque tem uma história mesmo diferente, e a nossa tentativa, né, é de ajudar esses pais a não ficarem tão assustados com essas perguntas. Se os pais biológicos, né, ficam muitas vezes incomodados de ter que se perguntar se eles ficam felizes e gostam sempre dos seus filhos, e poder admitir que tem hora que dá uma raiva que não quero nem ver na frente, né? Que os pais adotivos, vez em quando, ou quem sabe em momentos que possam ficar muito graves ali, muito acirrados, né? Se perguntam se eles querem continuar pais, e aí nos buscam ajuda, a primeira ajuda que a gente tem a fazer é de acalmá-los. Essas perguntas, elas podem vir e não necessariamente a gente tenha que estranhar tanto que ela esteja acontecendo. Como é que a gente pode caminhar com isso, né? Alguns pais que talvez fiquem assustados demais com a adolescência do seu filho adotivo, chega a anunciar o seu desejo de devolução, né? Essa é uma palavra que não existe na família biológica. Então, eu só estou querendo dizer que tem algumas particularidades, né, na adoção, e que a ideia é que a gente possa ajudar os pais adotivos quando traz dificuldades, e nas dificuldades que trazem, como é que a gente pode encarar, assim, grandes, vamos dizer assim, atrapalhações, né? Acho que a ideia é a gente poder receber pensando que qualquer relação, ela é mesmo complexa, né? E se numa adoção, né, a complexidade for muito sofrida
para os dois lados, vale a pena sim buscar ajuda, assim como vale a pena nas famílias biológicas isso acontecer, né? Agora, eu acho que é bem importante que a gente saliente que somos psicanalistas e psicanalistas cuidam de quando as coisas estão muito difíceis. Isso não significa que toda adoção traga grandes dificuldades, né? Eu ia chegar aí, doutora. Não tem como a gente prever isso, a gente se precaver é a palavra certa? Então, quando os psicólogos jurídicos, que são muito, digamos assim, nem sempre são muito bem-vindos, né, pelos pais adotivos, mas quando eles escutam, eu acho que é um jeito de se precaver, sim, né? Se uma pessoa que quer adotar, seja solteiro, seja casado, né, chega até lá e de alguma forma deixa transparecer que tem algo ainda muito imaturo, muito inconsistente nesse pedido, se ele consegue ali escutar e pedir, né, ou nos pedir também, e encaminhar para vários lugares que possam ajudar essas pessoas a amadurecer ou de alguma forma, acho que solidificar essa busca, né? Ou então, quem sabe, dar uma certa tranquilidade para ele não persistir mais nesse pedido. Quem sabe seja um pedido equivocado em alguns momentos, né? Assim como nós entendemos que algumas infertilidades, elas acontecem por questões emocionais e que alguma coisa ali, né, conta não só de um corpo que não pode gestar, mas quem sabe um psiquismo que ainda não pode ser colocado como, né, nessa função materna e paterna. Nós também achamos que algumas vezes pais que procuram pela adoção, quem sabe ainda nem estejam muito sabendo da sua dificuldade de poder estar nessa função ainda, né? Doutor Carlos falou conosco que os pais têm que fazer um curso, né, para poder adotar. E esse curso, será que abrange isso? Se os pais estão preparados? Eu acho que ajuda, né? Eu acredito que todas essas tentativas são importantes, elas podem, né, colaborar. Eu acredito bastante naquilo que na entrevista os psicólogos podem de alguma forma escutar. Isso não significa que eles sempre conseguem captar, né? Mas que é muito importante mesmo a entrevista lá, né, nas varas da infância. E quando eles escutam alguma coisa, nem sempre eles têm condição de ter clareza sobre aquilo. Eles escutam algum ruído, né? Do tipo, tem alguma coisa aí que está muito esquisita. Nós temos acompanhado, né, a inquietação, a preocupação de que esses profissionais tenham a melhor formação possível, nem sempre conseguem, mas, né, a maioria, pelo menos, dos psicólogos jurídicos procuram ter aí uma qualificação bastante importante para poder ter uma escuta bastante afinada por aquilo que vem lá, né, ser buscado. E algumas vezes eles conseguem. Quando eles não conseguem entender exatamente o que seja, mas que tem algum pedido, porque é um pedido, se é inconsciente, ele na hora que se coloca, não é a revelia da pessoa, é uma outra partezinha dela que está aparecendo ali, naquela hora, né? Se tem algo que está dizendo, eu quero muito um filho, né? Mas na hora da entrevista aparece um choro, tem uma partezinha dela que também é ela. Não é só, né, a gente pensar que só aquilo que se diz ou que se tem a consciência, né,
seja importante. E aí, esses psicólogos jurídicos pedem ajuda, né, para nós lá do Grupo Acesso, para outros profissionais que tenham aí um certo percurso por esse tema, que pode de alguma forma ajudar nesse caminho para vir sim a poder fazer, né, uma condição de maternar e paternar, né, mais interessante. E eu gostaria de frisar muito que realmente a gente acaba dando muita ênfase na maternidade, mas a paternidade é algo bastante importante, e nós temos recebido muitos homens que buscam pela adoção sozinhos, homens solteiros, né, que querem paternar, querem passar por essa condição. E aí, né, em geral é super bem-vindo. Bom, em termos ideais aí, né, os psicólogos jurídicos não têm uma ideia de que existe a família perfeita, né? Não existe. Que pai e mãe necessariamente escorrega, necessariamente tem lá seus deslizezinhos. Eu acho que quando eles nos encaminham por algo que naquele momento pode estar sendo muito importante do que está sendo colocado, né? Não é por uma busca de uma maternidade, uma paternidade ideal, que não existe nem na biológica, não existe, né? É importante que a gente sustente que necessariamente pai e mãe escorregam, né, na relação com seus filhos. Mas o que eu estava também dizendo, né, é que até dentro aí, né, da reprodução assistida, nós tomamos conhecimento que existe uma denominação com a nomenclatura ESCA, né, ESCA, que significa esterilidade sem causa aparente, né? Algumas pessoas não engravidam, né, e aí a gente está basicamente falando das mulheres, por alguma coisa que não é orgânica. Então, o que seria? Provavelmente alguma coisa emocional, psíquica, né? Se tem alguma coisa psíquica que não faz parte de uma impossibilidade física de engravidar, por que a gente não vai querer escutar um pouco mais isso, né? Então, nós, a psicanalista, nós achamos conveniente. Se tem algo que não é físico e que está contando, de alguma forma está falando que não está em condições ainda, acho que precisa escutar, né? Então, o interessante seria que pessoas com esse tipo de situação, seja na busca pela fertilização, pela reprodução assistida, ou seja, na adoção, possam entender um pouquinho melhor por que será que tem esse impedimento, né? Como psicanalistas, a gente tem aí um certo entendimento que várias coisas podem não favorecer que alguém possa se tornar pai e mãe, psiquicamente, tá? A psicanálise sustenta com todas até, né, nas últimas consequências, que as pessoas, né, os seres humanos, elas não são só um corpo, elas são um psiquismo. Se somos também um psiquismo, e nesse psiquismo, né, a psicanálise pensa que ela é uma composição do nosso corpo com o nosso psíquico, o nosso emocional, quando, de alguma forma, o nosso psíquico está prevalecendo, e aí a gente
pode estar sendo impedido de alguma coisa, então que a gente possa entender um pouco melhor antes de já receber aquilo que se estaria buscando, né? Então, tanto na reprodução assistida quanto na adoção, se tem alguma causa não definida pelo corpo, que se possa entender melhor por que não, né? Então, acho que o que eu poderia dizer mais sobre a maternidade, a paternidade adotiva passa um pouco por aí, né? Eu acho que a gente acompanha de um jeito bastante prazeroso, né? De como que as famílias têm se inventado ultimamente, né, nos nossos tempos, de formas muito pouco convencionais e sendo muito criativos mesmo, né? E que aí várias paternidades e maternidades estão sendo possíveis de acontecer. Então, aquilo que já foi proibido está cada vez mais possível. Então, paternidade e maternidade de solteiros, já foi proibido adoção de solteiros. Hoje em dia já faz bastante tempo aí, né? Felizmente, solteiros podem adotar, antes só casados, né? A paternidade, maternidade homossexual, né? A parentalidade homossexual está sendo bem-vinda também, né? Acho que nesses nossos tempos, eu acho que essa coisa que a gente já pensou como muito restrito à maternidade, à paternidade para determinadas situações, hoje em dia está cada vez menos, vamos dizer assim, rigoroso, né? Num certo modelo. E se tem inventado novos modelos aí, né? Isso tem sido cada vez mais interessante a gente poder acompanhar. É lógico que sempre se estranha algumas coisas e que se pode se perguntar sim, né? Acho que às vezes aparecem alguns pedidos lá nas varas, né? Que se perguntam quando às vezes se tem pedidos por uma certa paternidade ou maternidade, mas numa especificidade tão grande que a pergunta é: será que realmente, né, a ideia é receber filhos ou é alguma coisa tão particular, né, que esse pedido pode se colocar em questão também, não é? E aí, se a gente quiser pensar um pouquinho também do lado das crianças, acho que é importante a gente poder falar, né, que certamente não existe a criança adotada que seja de um determinado jeito, um determinado perfil, como não existe um perfil dos pais que vão adotar, né? Certamente a gente supõe, né, que toda criança que teve um histórico de ruptura com o seu primeiro objeto de amor tem as suas marcas. Isso não significa que seja uma marca que ela não tenha condições de elaborar muito bem, né? A ideia é a gente poder ver o que ela pode fazer com isso, como é que ela caminha com isso. Tá? Então, acho que é importante, né, porque nesses nossos tempos aqui, né, a gente está se acostumando, e não sei se é tão bom assim, a poder supor que a gente possa deixar tudo muito amarradinho e ter previsão sobre tudo. E assim como quando alguém engravida você não tem certeza de tudo, né? Pode vir crianças, seja até com alguma dificuldade orgânica, né? As crianças que se vão
adotar, vem lá com o seu repertório, né? Eu posso dizer que é verdade que algumas crianças que passaram por situações extremamente difíceis, né? E algumas crianças passaram para elas poderem estar nos abrigos à disposição da adoção. Às vezes elas passaram por situações muito dolorosas e às vezes não é só uma vez, são várias. São crianças que podem exigir, sim, né, desses pais uma certa tranquilidade, uma certa tolerância, uma certa força, uma certa disposição. Precisa estar afim. E às vezes a gente encontra casais, e é aí que lá nas varas pode trazer alguma preocupação, que tem uma certa ideia colorida demais sobre a criança que pode vir a receber, e eles podem se preocupar se eles vão aguentar, né? Isso não significa que sejam crianças inaguentáveis, né? Ou, sei lá, insuportáveis. Mas tem sim que ter aí uma certa disposição, tá? Tem aí, né, um certo imaginário que eu acho que está cada vez menor, de que a criança que está lá no abrigo, ela está assim, absolutamente de braços abertos, esperando alguém buscar por elas. Grande parte sim, mas não necessariamente. Algumas coisas precisam ser conquistadas, né? Então, eu acho que essa disposição é que é necessária, tá? Até porque quando as pessoas se dispõem ou querem ou desejam, né, a paternidade adotiva, elas podem e devem explicitar até que idade, né, elas gostariam de receber essas crianças. E a gente acha bem importante que esses pais, né, esses candidatos a pais, levem muito em conta o seu desejo, né? Alguns falam, olha, eu só quero bebês, tá? Eu acho que é importante, se é isso, né? Acontece que bebês a gente tem muito poucos, então algumas pessoas se dispõem a receber crianças maiores. E nessas crianças maiores é que eu estou dizendo que além da disponibilidade de poder receber sim um filho que vem com uma história. Essa história não adianta a gente fazer de conta que não aconteceu, a gente precisa ajudá-la a processar isso. Se for necessário, a gente, né, como psicanalistas, podem ajudar aí também, né? Mas crianças maiores, né, que vão ser adotadas, às vezes precisam de pais com uma certa firmeza no seu desejo. E se eles vêm achando, né, na vara, lá no pedido para adotarem, com uma certa fantasia de que a criança só precisa de alguém que as receba, mas não tenha também essa disposição de lutar por ela, né? Talvez tenha dificuldade de receber essas crianças, né? Como qualquer outra, crianças maiores, né? Então, esse é um trabalho que a gente faz bastante, né, no Grupo Acesso. Quem sabe aí ajudando, né, tentando ajudar esse encontro que tem a sua delicadeza, tem a sua potência, né? Tanto os pais adotivos quanto as crianças adotivas aí, ou as crianças que estão nos abrigos, né?
eles têm lá suas particularidades, e aí como é que as particularidades de cada lado se encontram, né? Como é que cada um fantasia o que é ter um pai e o que é ter um filho, e na hora do vamos ver mesmo, a fantasia, ela não combina tanto assim com a realidade, né? E aí como é que se processa isso? Né? Acho que a ideia é um pouco a gente caminhar juntos e ter ali um certo acompanhamento para essas situações, né? De qualquer forma, eu gostaria de voltar a frisar que algumas pessoas têm lá tanta, vamos dizer assim, né, tranquilidade nesse encontro, que não ocorre se mostra necessário uma busca de ajuda, né? E como nós somos clínicos, é desse tipo de situação que a gente pode falar, quando traz algum tipo de dificuldade, sim. As dificuldades aparecem, né? Quando do lado dos pais tem aí um certo impedimento ainda de ter filhos. Isso também aparece, por exemplo, quando nós constatamos que algumas adoções são feitas, às vezes, buscando pela gravidez. Isso já nos apareceu ali, né? Alguns pais adotivos, alguns candidatos a pais adotivos buscam a vara para adotar vamos dizer, na esperança de que a adoção possa facilitar uma gravidez, porque se conhece e é muito falado, né? Que várias pessoas, depois que adotam, elas conseguem engravidar sem nenhum tipo de recurso medicamentoso ou intervenção médica, ou seja, algum impedimento psíquico tinha aí, né? Digamos que o psicólogo jurídico que escuta um pouco esse pedido, ele fica um tanto preocupado se o amor, né, pela criança adotiva se preserva ou se ele vai ser só usado, né? Então são todas essas questões que a adoção pode trazer e o que pode levar algumas pessoas a buscar pela adoção, né? E se as pessoas adotarem, depois engravidarem, maravilha, sem problema nenhum, né? O problema é quando parece que só ali depois é que, vamos dizer assim, a maternidade parece que fica reconhecida e a criança adotada, mais uma vez, passa por algo muito, muito difícil aí, né? Então, são questões desse universo que nós que trabalhamos, temos as nossas inquietações, né? Nos inquieta uma certa, vamos dizer assim, uma certa fantasia, né, sobre a adoção, que ela necessariamente sempre dá certo. Nos inquieta também com uma suposição de que só dá problema. As duas coisas não são, né, são questionáveis tanto quanto, né, a gente pensar que sempre a maternidade e a paternidade dão certo, né, e que não é verdade. Ou pelo menos dá certo o que a gente está chamando disso, né? O que seria dar certo, mas na adoção, né, essa questão fica sempre muito em questão, né? Eu acho que tem só mais uma coisinha que eu acho que pode ser interessante, pelo menos assim, panoramicamente, falando sobre essa questão, né? Tem algo que inquieta bastante, né?
os pais adotivos, e desde quando eles ainda estão pretendendo e nem recebendo as crianças, é da questão da revelação, né? De contar para aquela criança que foi adotada como um bebezinho, desde bebezinho, de que ela é uma criança adotada. Ou seja, eu só estou querendo mostrar que tem particularidades, né? Tem particularidades. Não dá para dizer que é a mesma coisa, mas são particularidades muito relativas, tá? Essa é uma questão singular, né? Porque tem aí uma história a ser contada para a criança. Às vezes, para cada um, vai ter o seu grau de facilidade ou de dificuldade, o seu grau de criatividade sobre isso, né? E certamente, o que a gente costuma dizer é que essa tal da revelação, né, de que é uma criança adotada, não é assim que acontece numa conversa. É toda uma disposição, é todo um processo, são vários momentos, vários jeitos, várias oportunidades de poder falar sobre isso e ir trabalhando isso, principalmente os pais adotivos poderem trabalhar isso. Em geral, as crianças não têm tanto problema de escutar. Os pais têm mais dificuldade de contar do que as crianças de receber. De alguma forma, né, nós como psicanalistas nós entendemos que as crianças, de alguma forma, elas percebem. Elas sabem da sua condição de adoção. Inconscientemente, os pais transmitem isso, né? Você lembra melhor falar desde pequeno, doutora? Eu conheço um casal que adotou e desde pequenininho ele já foi falando para a criança que não foi gerada na barriga, mas que ela foi escolhida. Tudo depende de como você transmite isso para a criança. Eu acho que, sabe assim, digamos que esses pais, quando falam, eles estão falando para eles, né? Então, eu acho que cada pai vai descobrir um jeito muito seu de poder sustentar que é pai e é pai mesmo, de verdade, é pai dele, mas que tem essa história também. Que também tem essa história, que quando eu recebi você, quando eu fui te buscar, foi tão gostoso, você estava de tal jeito, eu te vi assim, contar para si mesmo, na verdade, poder sustentar que essa história foi assim e que essa história é muito legítima, essa história é muito importante, né? Que a gente possa ir desconstruindo aquilo que a gente, nessa nossa sociedade, na nossa cultura, a gente inventou o que é ser filho. A gente inventou que ser filho é nascer, né, do corpo. Mas a gente está inventando novas formas mesmo de filiação, de paternidade, e que isso é bem interessante, né? Até com as novas, vamos dizer, os novos casamentos, né? As relações que não são tão mais padrão, né? As novas configurações familiares, as formas de se constituir família tem mudado bastante. E nesse sentido, eu acho que tem favorecido você poder ter histórias muito novas, muito particulares, que são tão, vamos dizer assim, tão de qualidade, tão sustentáveis, como uma família tradicional que, se a gente for pensar, ela está ficando cada vez mais rara, né? Aquele modelo que era muito tradicional, hoje em dia ele tem sido pouco sustentado, né? E nesse sentido está valendo aquele ali, mas não como único, né? Isso é bem interessante que se possa, acho que se possa compor, né? Muitas famílias e tal, né? Então, nesse sentido,
o pai que pode, a mãe que pode, né, incluir na sua conversa com o filho de que lindo foi poder recebê-lo, nas condições que recebeu, ele já está. Quando você fala desde cedo, é porque o pai também está desde cedo. Quando você fala com o bebê não entende. Né? Mas a gente fala com ele porque a gente está também, né? Pai e mãe, quando fala com o seu bebê, ele tá inventando aquela criança e está elaborando também umas tantas coisas, fala mais por ele do que para o bebê, né? Então, que essa fala vá construindo, sim, uma legitimidade dessa relação do jeito que ela aconteceu, que essa história seja legitimada, seja, né, seja tão digna, tão importante quanto qualquer outra, né, que possa constituir uma família, né, e esses pais possam ter essa tranquilidade de poder viver isso mesmo, né? Então, essa é, por exemplo, uma particularidade da adoção que a família biológica não tem, né? Que é essa questão da revelação. E aí, talvez, né, a gente poder se perguntar aqui se necessariamente é importante revelar. Como psicanalista, a gente jamais pode dizer, o psicanalista não vai falar, você tem que. Mas a gente pode dizer que não falar tem seus efeitos. E, bom, né, aí eu acho que cada um vai poder escolher. Já que nós contamos com uma parte nossa, né, que não é tão acessível, tão racional nossa, que é inconsciente, nós incluímos que grande parte da nossa vida a gente faz sem tomar muito conhecimento, porque é da ordem do inconsciente, né? E se a gente não fala verbalmente, inconscientemente, de alguma forma, a gente conta. O que pode acontecer aí? Quase que uma dupla mensagem, sabe? Porque inconscientemente, em algum lugar, esse pai vai contar. Então, é uma confusão de línguas quase, né? Por um lado, é aquela coisa que você conta uma história para uma criança, mas em algum lugar você se trai, porque faz parte de você ter uma parte sua que não é de toda consciente, não é de toda racional e que você fala por ela também. Isso é o que a psicanálise sustenta, né? De algum jeito, o pai adotivo transmite para essa criança que ela tem essa história. Engasga, tem as coisas na escola, da história da família. Em algum lugar ele vai denunciar um incômodo, uma aflição, mesmo que ele não perceba. A criança de alguma forma capta isso, né? A gente pensa que tanto a criança quanto o pai tem a sua partezinha inconsciente que se conversam ali, né? Então, não contar pode ser uma decisão, e é uma decisão que pai e mãe têm lá a sua soberania de ter, mas possa saber contar que o não dito não significa que ele não tenha efeito, né? O não dito, principalmente para questões que têm a ver com temas muito importantes para nós, costuma falar de um outro jeito. Ele retorna, seja por algum tipo de dificuldade, por exemplo, uma criança adotiva que sabe inconscientemente que mas ela tem um pacto com esses pais para não falar sobre isso. Às vezes uma criança dessa pode ter dificuldades na escola. Por quê? Porque a escola é um lugar de saber, né? E aí ela recebe uma mensagem que tem coisas importantes que ela não pode saber. Então,
vamos dizer assim, essa mensagem que de alguma forma os pais estão transmitindo, essa criança vai entender do jeitinho dela e ela pode inclusive levar para a escola algum tipo de impedimento ao saber, não só sobre as suas origens, mas saber sobre outras coisas, né? Bom, então são essas questões aí que, né, de uma certa forma a psicanálise tem aí se inquietado, tem se preocupado e achado importante que se, né, bom, em termos da medicina, em termos do jurídico, se tem ajudado pessoas que querem maternar e paternar, né, possam conseguir isso quando tem dificuldades, e se essas dificuldades apareçam, que a gente não só resolva, mas que a gente elabore, né? Então, não só oferecer aquilo que se pede, mas escutar aquilo que talvez esteja também dizendo, né? Então, que se tiver, né, alguma coisa que a psicanálise pode contribuir, é sustentar que em termos de maternidade, paternidade, não existe alguma coisa assim tão genérica para todo mundo. Cada um tem seu jeitinho de pensar maternidade e paternidade, e que inclusive a gente pode sustentar que algumas pessoas podem não querer e sustentar que não quer ser pai e mãe. Isso é quase que insuportável, né? Hoje em dia tem acontecido de se aceitar um pouquinho melhor pessoas que optam por não quererem maternar e nem paternar, apesar da sociedade todinha, né, meio que questioná-la sobre isso, e ela tem que sustentar muito, mas que essa é uma possibilidade, que a gente não inclua, que a gente não pense que maternar seja algo da ordem do instinto, é algo da ordem do desejo, né? A psicanálise, ela sustenta isso, que pessoas possam ter filhos quando quiserem e não terem filhos para aquietar a sociedade. Isso acontece bastante também, né? Bom, a sociedade me pede, então deixa eu ter meus filhos para poder fazer parte dela. E hoje em dia algumas pessoas, né, acho que já temos aí uma certa condição de algumas pessoas de poderem não só buscar muito por realizar o seu desejo de maternar, mas também a gente poder dar uma certa sustentação para que, se o desejo não for esse, ela poder ficar sossegada com isso, né? Se de alguma forma a reprodução assistida não se dá, e quem sabe uma das possibilidades é de que esse desejo seja mais para atender alguém do que um desejo particular, que ela possa aceder a essa condição de tranquilidade em não ter, no que está em não ter, né? Exatamente. Doutora, então, se alguém tiver alguma dificuldade, pode procurar o grupo? Se alguém está pensando em adotar, tem seus questionamentos? Lógico, Então, nossa, sem dúvida. A nossa disposição de poder estar conversando, de estar acompanhando quem se sentir, né, interessado. Algum problema, já tem um filho, né, e não sabe como lidar com a situação, Exatamente. né? Vocês orientam, então é justamente para isso, para que seja um sucesso, né? Isso, tanto na paternidade, né, adotiva, quanto também na biológica, né? Eu já tive, né,
apesar de nós trabalharmos muito particularmente com o tema da adoção e, né, das crianças abrigadas, o tema da reprodução assistida é algo que nos inquieta, né, nos instiga bastante. Acho que é bastante importante esse movimento, né, de que se possa buscar pela realização de desejo, tanto quanto um movimento de que, se esse desejo tenha que ser buscado, que ele possa ser acompanhado também quando as pessoas quiserem entender por que será que não está acontecendo, quando quiser, né? A psicanálise jamais vai dizer todo mundo precisa, quando quiser. Nós vamos abordar isso também, gente, nos aspectos emocionais da infertilidade, tá? Mas então eu quero agradecer a presença da doutora, tá? Doutora Márcia com a gente. E nós vamos colocar o link aqui embaixo. Quem tiver interesse, né, um desses casos, adoção ou passando por alguma dificuldade, pode procurar o grupo, como ela mesma disse. Muito obrigada pela sua participação, doutora, tá? Foi um maior prazer. A gente se vê, gente. Até mais. Tchau.